Olá, o Vivência de hoje está começando e traz hoje o artista Giderson Tenório, o Capitão Tenório, né? E ele vai contar um pouco da sua experiência de vida ao longo de todos esses anos, desafios enfrentados. Você vai ver que ele foi um sobrevivente. Daqui a pouquinho, né, você tem aí um pouco da história dele. Antes, eu queria pedir para você não deixar de curtir, né, este momento que a gente está vivenciando agora. Esse programa, ele é um programa que é apresentado por temporadas no canal, né? Estamos já perto de terminar, inclusive, mais essa temporada. Então você curta, deixe seu comentário, se inscreva no nosso canal. Estamos aí, né, com pouco mais de 90, menos de 100 pessoas faltando, né, só para completar os primeiros 1000 inscritos. Então, obrigado pela sua audiência. Compartilhe com alguém, né? Deixe sua mensagem. É importante que você deixe o seu comentário aqui, né? Talvez uma palavra, uma crítica, uma sugestão, inclusive, para o nosso convidado de hoje, que é o Giderson Tenório, que já vai começar conversando com a gente, né? Recordando aí, fique à vontade para contar um pouco da sua história a partir da infância, né? Já na Segunda Guerra Mundial, enquanto o mundo estava passando por uma experiência, inclusive, semelhante a essa que a gente está agora, né? Em clima de véspera de Terceira Guerra. Creio que não vai acontecer, esperamos que não aconteça, mas você estava aí, nascendo nesse contexto, né? Passando a sua infância nesse período. Então, conta pra gente como foi um pouco disso aí, Giderson. Esse período eu fiquei em frustrações devido à minha mãe, que minha mãe deveria ter passado por muitas frustrações sobre a guerra na Europa, aquele negócio. E aqui as pessoas eram convocadas para ir para a guerra, pegavam e levavam as pessoas, o exército brasileiro levava, embarcava aqui no Recife e levava para a guerra. Eu tinha um tio, ele já faleceu realmente, ele contava, minha avó contava que ele, quando chegou o pessoal do exército lá em Fazenda Nova, e ele correu, se escondeu, passou uns 3 dias ou mais. Naquela época, como a pobreza era muito grande, ele correu nu. Ele ficou em cima da Serra do Coati uns 3 dias lá, com medo dele ser convocado. Aí passou, depois a família foi crescendo, todo mundo foi tomando seu destino. Então não podia ver falar em guerra, aquelas coisas, porque eu ficava com medo. Eu tinha muito medo, pavor de guerra. Quer dizer, atravessei esse período todinho e agora já com 75 anos, chegar o período de alcançar uma guerra. Eminentemente, Deus é bom, vai fazer com que isso acabe, tá entendendo? Que a gente estamos praticamente no período de uma guerra, Terceira Guerra Mundial. Se houver, extermina o ser humano da Terra. Não vai haver mais ninguém. Você vê hoje como é que está a guerra lá na Ucrânia. Isso me comove as crianças, os idosos, né? Passar por uma necessidade dela num período, num século 21. No período do século XX, a gente chegar a alcançar uma coisa dessa novamente. Você sabe a potência que a Rússia tem, a potência que os Estados Unidos têm, a China. Se esses três continentes entrarem em conflito, está terminado. Está terminado o ser humano aqui na Terra. A não ser que Deus ponha a mão, que Ele sempre foi poderoso, que Ele é o Criador de tudo e Ele pode fazer isso. Não é verdade? Então a gente temos muito que orar, agradecer, pedir a Deus por esse povo que estão passando essas necessidades. Eu passei por período de 64, naquela época eu tinha 15 para 16 anos e minha criação foi ali, entre a Rua Visconde e o sertanejo. Rua São Paulo e o sertanejo, que eu morava na travessão na Gonçalves Dias. Então praticamente eu nasci, minha infância foi toda ali. Aí naquele período, aí foi passando, a gente não podia chegar na rua porque era proibido, tinha um toque de recolher. 6 horas da noite, você não via ninguém na rua. A gente via o Jeep naquela época o Jeep 46.
de 46, 41, que era o período do exército. Então as pessoas tinham medo, ninguém saía na rua. Eu estudei com o professor Falcão, que foi considerado um comunista, seu Aceu, que era um senhor que ele tirava calo das pessoas. E ele foi perseguido, torturado. Ele morava mesmo por trás do Campo Central. Nesse período, quando vinha buscar ele, a criançada todinha estava lá olhando. Levaram ele. Quando eu perdi minha mãe, eu tinha 3 anos de idade. 3 anos de idade. Aí depois as pessoas foram contando. Depois de minha mãe, foi meus avós. Aí meus avós morreram. Aí tinha um senhor que morava na rua Gonçalves Dias. O nome dele é Manuel Amanso de Moura. E foi que me adotaram lá. Então, quando minha avó morreu, aí eu fiquei nessa casa só. Essa casa é minha ainda hoje. Tem na Gonçalves Dias. Então eu fiquei só. Então eu dormia na casa, aí fazia refeição e eles foram me encaminhando para o caminho certo, né? Quer dizer, eu ajudava da forma que eu podia, como um rapaz, ia lavar caminhão, levar recado, essas coisas, e fui me acostumando com eles. Depois eu ingressei numa firma suíça. Foi meu primeiro emprego. Sim, mas antes disso eu fui para o Rio de Janeiro trabalhar de marreta. Naquela época eu chamava marreta, era as pessoas que vendia chinelo nas portas, como se fosse a Solanca hoje. Como pessoas que vendiam Solanca, então eu vendia chinela nas portas. Tinha um senhor de Toritama que tinha um depósito e tinha uma sandália, chamava sandália japonesa, mas era uma sandália de couro. A gente comprava a sacola e saía vendendo no Rio de Janeiro, no Mé, Botafogo, Grajaú, Copacabana, Botafogo, aquilo tudinho eu conheço. Depois eu voltei para cá, aí foi quando eu fui trabalhar nessa firma aqui no Recife. Eu trabalhei na restauração do Cais, do Apolo, que até hoje, uma vez eu encontrei com o governador Eduardo Campos e eu falei para ele, olha, já faz o quê? Já faz uns 40 anos que foi feito esse serviço no Cais do Apolo. Devido à maré, aí foi derrubando a proteção ali. Aí essa firma veio da Suíça e começou a gente fazer o trabalho. Levantou uma parede ali no cais mesmo, naquela coisa, e calafetava. Agora vamos entender onde é que entra a arte na sua história. Dentro do boi de bandeira, com a garotada, batendo um bombo, coisa, cantando, brincando com o pessoal. Então o boi ficava de frente à minha casa, praticamente da minha casa. Quem me iniciou para o artisticamente foi o pessoal dos bandeiras. Veja só, quando era no carnaval, quando era à tarde, aí se encontrava os grupos aqui na Rua da Matriz. Sapateiro, motorista, aquele negócio todo, e se encontrava o boi de bandeira com o boi tiratema. Chegaram a brigar. Mas assim, né? Chegaram a brigar aquele negócio todinho. Mas foi briga assim, entre amigos, aquele negócio todinho. Um respeitava o outro, a área do outro. Quando tinha, assim, passava, se encontrava na Rua da Matriz, vinha na avenida, né? Um vinha do outro lado, outro vinha do outro lado, aí muitas vezes o pessoal entrava em conflito. Não empurra, né? Tinha gente que saía para vir brigar, aquele negócio todo. Na época que lá na Rua São Paulo tinha um senhor, o nome dele, meu Deus, Zé Pilão. Zé Pilão, ele era tirador de coco, mazuca, né? Então a gente participava muito dessa brincadeira de coco de roda, né? E depois aí foi passando, aquele foi quando foi surgindo, que não tinha essas coisas, o pessoal montava na rua, não tinha palhoça, não tinha coisa, botava as bandeirinhas na rua e o pessoal brincava ali. E nesse período
teve aqui na rua São Miguel, que foi no início da 13 de maio, quando começou o São João. Então houve o São João, e esse São João era democraticamente para todo mundo, né? Então tinha campeonato de quadrilha, aquele negócio que havia campeonato, eu participei, eu tirei em primeiro lugar. Então, na época eu imitava muito bem o Mazzaropi, aquele andar dele, aquele andar amatutado do paulistano, né? Então pronto, meu período era esse, começou por ali. Teve um conjunto, formaram um conjunto tropical, que era um conjunto tropical com um trio bandeirante. Então era um fenômeno aqui em Caruaru. Naquela época as músicas eram nostálgica, né? Nostalgia nostálgica, né? Então era bolero, era samba, aquele período todo. Depois de 2 anos, inclusive paralisado, esse ano a gente tem o retorno do grande espetáculo, né, da Paixão de Cristo em Nova Jerusalém. E você começou como figurante, né, tem todos esses anos e está novamente participando, né, desse espetáculo. Mas conta aí um pouco da sua vivência também nesse ambiente lá da Nova Jerusalém e da Paixão. E aproveite, falando em Paixão, nos relate nessa sequência os personagens vividos por você, né? São vários, inclusive com o ventríloco, que é uma cena mais recente, né, dos últimos anos, e que dinamizou também, além dos personagens que você faz. Mas comece pela Paixão de Cristo e emende aí com essa riqueza de artistas, de personagens que você representa. Eu recebi o convite para ir e fiz a figuração. Depois, aí o Robinho, o nosso diretor lá da Paixão de Cristo, aí falaram para mim ser um dos personagens, um ancião. Aí eu fiquei fazendo o papel de ancião, por vários anos eu estou fazendo esse papel do ancião, né? Mas é praticamente como figuração. Eu não tenho voz, eu não tenho nada. Eu sou uma figuração. O seguinte, por conta da música Cabo Tenório, do Jackson do Pandeiro. Aí foi coisa, eu consegui o apretexto, né? Para mim fazer, e foi encaixando. Hoje eu sou uma pessoa que sou reconhecido. Então quando tem o período mesmo, aí o turista vem e fica abismado com o meu trabalho, né? Aí eu criei os personagens, hoje eu tenho 5 ventrílolos, 6. Então tem Elba Ramalho, eu tenho Dominguinho, eu tenho Genival Lacerda e Jacques do Pandeiro e Flávio Leandro. E Flávio Leandro. Pronto. São 6 personagens que eu tenho. Então esses ventrílogos, quando chega no São João, aí eu incorporo esse pessoal para fazer apresentações. Veja só, o que eu gosto mais de fazer realmente é o Dominguinhos. O Dominguinho, que é o carro-chefe, entendeu? E por sinal, na época, após a morte dele, eu encontrei com a filha dele aqui perto do INPS e me veio a ideia de fazer esse personagem, esse ventrílogo. Aí falei com a filha dele se ela autorizava eu fazer um personagem. Ela disse: não, tem todo o meu apoio. E eu agradeço muito a ela, Lívia. Lívia o nome dela. Então pronto, é isso aí. O Papa Popó, eu na época, quando começou o São João aqui mesmo no 18 de maio, no Parque 18 de maio, eu criei um personagem, um Papa. Tinha o Papa Popó, mas o Papa Popó, ele não usava o guarda-chuva.
Ele ainda não usa, hoje ele usa aquele guarda-chuva. Eu usava um sombreiro grande, então eu ficava com o sombreiro e o triângulo e me apresentando para os turistas. O turista gostava muito, e depois eu um desentendimento rapidamente, mas depois eu saí dele, eu digo, vou me agarrar a essa aqui. Os cantores da época do Brasil, eu conheci tudinho aqui. De Ângela Maria, Calbi Peixoto, Devenido Granda. Isso tudo eu conheci na Rádio Difusora. Uma parte da minha juventude todinha foi na Difusora. Lembranças de Eduardo Campos. Eduardo Campos, infelizmente partiu, tiraram a vida dele. Ele tinha respeito pelas pessoas, Eduardo. Onde ele chegava, ele tinha um magnetismo, ele tinha uma atração pelas pessoas. Só você olhava para ele, na casa dele. Aí foi quando eu botei na cabeça, peguei o carro e fui na casa dele. Quando cheguei lá, aí fui bem recebido por dona... o nome dela? Dona Renata. Uma coisa que eu também tenho para contar. O período que houve a inauguração do Cais ao Sertão, aí eu soube, eu digo, eu vou. Aí peguei o carro e fui. Quando eu cheguei lá, estava caracterizado, aí encontrei Santana cantor, que estava lá também. Aí veio ele no carro, Eduardo, veio ele no carro, aí ele desce. Quando ele desce, que ele me veio, uma pessoa que ele veio me abraçou e me chamou. Só não fez dizer, corta aqui a fita. Aí entrei com ele foi me mostrando as coisas. Isso não tem como esquecer umas coisas dessa da vida, né? A pandemia atingiu muito forte o setor cultural. Foi um golpe, né? Pra gente artista, passar por um período desse, é a mesma coisa você estar numa guerra. É uma guerra, realmente é uma guerra biológica, né? Então é uma guerra, você se recua, aí você não fica atado, como diz o Matuto, fica atado sem ter como sair. Então você tem que se aguardar, seguir os protocolos, para passar esse período. Graças a Deus está passando esse período e vamos atravessar. Mas hoje já não se fala mais sobre pandemia, hoje se fala sobre a guerra. Essa foto aí no centro aí do seu peito, essa foto, você me contou que é a única lembrança fotográfica que você tem de sua mãe, né? Você perdeu ela muito cedo, com 2 anos, Dona Quitéria. Mas eu tenho a impressão que ela é muito presente ainda hoje em sua vida, não é isso? Justamente, que me protege. E eu acho que toda minha vida, que sempre me protegeu foi ela. O Vivência de hoje já está chegando ao final. Muito obrigado por você ter estado conosco até agora. Não esqueça, nos dê essa força curtindo, compartilhando, comentando. Se você está vendo um trecho desse programa no Instagram, nos siga, né? Em todas as redes sociais o nosso blog está presente, abordando, né, não só o campo político, mas também a cultura, personalidades que com sua vida de alguma forma contribuem ou marcaram na nossa história, nossa gente, nossa história. Então, obrigado mais uma vez ao Gideson, obrigado a você por ter estado conosco. Se inscreva no nosso canal, né? Nos dê uma força aí, né? Também se inscrevendo. A gente está chegando ao próximo da meta, né? Que são 1000 inscritos, primeiros 1000 inscritos. E muito obrigado pela sua companhia. Mas a gente vai encerrar com o Gideson cantando. Canta pra gente, Gideson. Não há, oh gente, ou não, luar como esse do sertão. Não há, oh gente, ou não, luar como esse
doce do sertão.